Graça e paz, palavra aos nossos corações, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Vamos ler do verso 43 ao verso 48. Convido você para abrir sua Bíblia, ou mesmo o celular, se for acompanhar a leitura. Acredito que Deus tem algo para confortar seu coração, para fortalecer a sua fé. E Deus quer dizer ao seu coração que a desilusão, a falta de esperança, ela não pode atingir aquele que crê no Senhor. Eu digo isso porque é um mal do século, de antes muito, de querer abater as pessoas por qualquer circunstância que tente enfraquecer a fé de cada um de nós. Então hoje, agora vamos fazer a leitura, repetindo, Lucas capítulo 8, do verso 43 ao verso 48. Esse texto, ele trata sobre Jairo, que foi buscar em Jesus socorro para a sua filha à beira da morte, e também uma mulher anônima, conhecida por a mulher do fluxo de sangue. Então vamos começar a leitura em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse texto, ele nos leva a algumas reflexões nesta noite. E de antemão eu quero dizer que vamos dar um tema para esta palavra, o toque da cura. Para apresentar o toque da cura, nós acreditamos que vamos fazer uma comparação. Certa ocasião, Ruth, uma moabita, encontrava-se nos campos de Boaz. E esse é um texto comum, eu quero só fazer uma comparação. E ela trabalhava mais do que todos os naturais daquela terra, sendo ela uma mulher estrangeira. Mas a Bíblia diz que ela chamou a atenção do capataz, e não só do capataz, de Boaz. Então ela conseguiu chegar naquele local e tocar as pessoas que estavam ali. Não foi um toque físico, mas uma forma de que ela pudesse ser notada por aqueles que estavam ali. Diante do cenário que aqui está, nós temos dois personagens aqui que se destacaram diante a multidão que ali estava, como o texto revela, porque logo após Jesus ser praticamente expulso da terra de Gadara, ele foi para o outro lado do mar, que aqui no caso é Cafarnaum, e ali ele foi bem recebido por todos aqueles que ali habitavam de Cafarnaum. E ele ali pôde operar sinais e maravilhas. E o texto diz que Jesus era comprimido, apertado pela multidão. Ora, era comum em todos os textos que nós lemos dos evangelhos, Jesus ele ir para o meio da multidão. Essa era a primazia de Jesus, estar no meio da multidão. E ali dois personagens se destacam: Jairo e esta mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue, ou em outras traduções, fluxo hemorrágico.
A Bíblia nos faz identificar esses personagens. A gente observa que Jairo era rico. Esta mulher, pelo contrário, a Bíblia atesta que ela gastou tudo que tinha na busca de cura. A Bíblia diz que Jairo, ele fazia parte, era integrante da sinagoga. Ela, pelo contrário, ela era uma rejeitada social, segregada social e, ao mesmo tempo, também pela religião judaica. A Bíblia diz que Jairo passou 12 anos gozando das alegrias junto com a sua filha, agora enferma à beira da morte. Mas a Bíblia também atesta que esta mulher, ela passou 12 anos padecendo de um fluxo hemorrágico. A Bíblia diz que esses dois personagens, no caso Jairo, fez um clamor público para Jesus. Todos ouviram. Esta mulher, ela estava lá maculada, anônima, quietinha no canto dela. Mas, ao contrário de Jairo, ela foi até Jesus e tocou nele de uma forma anônima, silenciosa. Então nós começamos dizendo o seguinte, que Jesus olhou, percebeu as duas atitudes. Mas nós vamos falar que ele primeiramente atendeu aquela mulher. Então, a consciência, ela apela para o estado de necessidade. Você pode ver e observar que Jesus poderia ter escolhido Jairo para tratar com ele, porque aquela garota estava à beira da morte, como de fato o texto vai falar que a garota faleceu. Mas nós não podemos questionar a forma como o Senhor Jesus trabalha. Você mesma ou você pode estar pedindo a ele agora algo que você se acha e julga merecedor de ser primeiro. Mas Jairo, ele ficou só observando doravante o que iria acontecer. E a Bíblia, ela nos faz crer que o estado de necessidade nos faz quebrar barreiras, furar obstáculos, dos mais impossíveis que se possa imaginar. Ora, a Bíblia diz aqui o seguinte, que ela padecia de um sofrimento prolongado. Imagina uma mulher há 12 anos, talvez fraca, anêmica, perdendo suas forças. Em outras palavras, a sentença dessa mulher, dia após dia, era enfraquecer para morrer. Imagina cada um de nós pensando em nossos problemas e atribuindo a eles situações de impossibilidade. Eu quero mostrar que essa mulher, há 12 anos, ela não desistia. Prova disso é que quando diz 12 anos que ela padecia, ela estava ali na busca de Jesus, como que o seu sofrimento ela cresce, porque ela ouviu falar de Jesus. O que foi que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus dava vista aos cegos, que Jesus levantava coxos. Ela ouviu que Jesus ressuscitava mortos. Ela ouviu que Jesus perdoava os pecados daqueles que se arrependiam. E ela creu que Jesus poderia curá-la. Esse Jesus que curou aquela mulher é o que nós conhecemos e que é apresentado, que está sendo aqui levado o poder e as maravilhas que ele faz para você. É o mesmo Jesus, só que diferente, ela foi aos pés do Senhor. Ela não queria saber o que ia acontecer. Ela só queria uma coisa, estar para ver e fazer o que pudesse chegar até a cura na sua vida. Então, a gente olha e observa que o sofrimento dessa mulher gerava nela desesperança. Imagina um quadro desse. Imagina você recebe algo como um decreto e isso fere profundamente você, ou espiritualmente, ou material, ou na saúde, não qualquer da sua vida, a função é abater. E não é uma coisa que dure 12 anos. Geralmente dura um mês, 2, talvez um dia ou outro. Mas algo que se prolonga no sofrimento por 12 anos. Eu não vou nem aqui entrar no mérito agora da família, na questão religiosa.
na questão de segregação social. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui agora, mas é dizer que esses 12 anos empobreceu esta mulher. Eu estou falando aqui de pobreza física. E imagina quando somos atacados com algo que quer gerar em nossas vidas uma espécie de pobreza e inanição espiritual para levar você a não crer no que o Senhor pode fazer pela sua vida. Mas você já está observando que para fazer você tem que sair de onde você está e ir até onde está Jesus? Por isso que se diz, ela foi buscar socorro em Jesus. Socorro em Cristo Jesus. Que maravilha! Olha, ela disse que ela gastou tudo que ela tinha. Eu faço ideia. Ela imaginava uma cura ali, ela ia atrás, dispendiava dinheiro, mais o canto de dinheiro, etc. Enfim, a Bíblia declara que ela ficou sem nenhuma condição financeira. Bom, também tem um sofrimento que destrói sonhos. Imagina, 12 anos, algo começou como talvez um distúrbio, e ela acreditava que em pouco tempo, nos sacerdotes, nos médicos da época, ela ficaria boa. Mas de repente, a causa foi atestada pelos sacerdotes que ela deveria sair de sua casa, porque a lei levítica dizia que a mulher, quando estava num quadro desse, ela era uma mulher imunda. E sendo uma mulher imunda, a lei levítica também atestava que se ela tocasse em talheres, em pratos, se ela tocasse em potes na época, né? Claro, se ela tocasse nos utensílios, tudo ficava contaminado. E o marido não podia se achegar a ela, porque ele seria imundo. Era muito sério, meus irmãos. Então ela viveu praticamente 12 anos de imundícia, 12 anos de sofrimento profundo. Mas a Bíblia declara o seguinte, que em um tempo desse, não só a situação social dela, mas também a situação de não ter nenhum provimento. Acredito que também a sua condição marital padecia também, porque ela tinha que ficar isolada. Era como se ela estivesse numa alcova, trancada numa caverna. Não podia sair para canto nenhum, porque era lhe proibido pela lei. Até que houvesse uma solução para a vida dela. Caso contrário, ela era uma presa isolada socialmente. Sabe, será que é diferente das coisas que estamos vivendo hoje? Você não pode ir para um canto, você não pode falar com ninguém, não pode entrar na instituição pública, você não pode entrar no local, uma máscara, etc. Então aqui não tem o mesmo peso da vida que passava por ela. Porque também ela enfraquecia e poderia morrer, e etc. Então, ela sangrava constantemente. Imagina que você passar o dia todo, a noite toda, a semana toda, o mês todo, um ano todo. Meu Deus, eu fico imaginando a época em um mundo da questão de saúde pública precária, da questão de higienização altamente difícil. Imagina se nos dias de hoje você passa pela questão normal de hábito de mulher, imagina a higienização deve ser muito forte, profunda. E eu faço ideia daquela mulher. Eu não sei como ela conseguiu chegar ali, mas o plano de Deus funciona para aqueles que dizem que desejam ter realmente um encontro e chegar e tocar o Senhor. A Bíblia diz o seguinte, que o sofrimento dela produzia profundas segregações. Vamos ver, no âmbito social, no âmbito de seu casamento e também no âmbito religioso. No seu casamento, como foi aqui falado, ela não podia ter relações com seu marido. Mas imagina, se fosse uma mulher solteira, todos os sonhos dela estavam perdidos, não casaria de jeito nenhum, família não haveria, enquanto tivesse nessa situação. Sabe, tem coisas em nossas vidas que só Jesus pode trazer uma saída. Quando não há esperança, só Ele pode nos trazer a esperança. Glória a Deus. Eu olho isso daqui e vejo a paz do Senhor, Varuana. Eu gosto disso aqui e vejo, em nome de Jesus, que as situações aparentemente difíceis e complicadas de se lidar, essa mulher ela é um exemplo de perseverança, de força. Ela é um exemplo de querer dar a volta por cima. E olha, o quadro dela é um quadro muito sério. Se você for avaliar isso aqui clinicamente, é muito sério. Ela tinha que estar constantemente voltada para produzir higiene para o seu corpo, porque senão, além disso, acarretaria outras formas de enfermidade. Além do que, a fraqueza, talvez já a mulher quase anêmica.
Ainda se fosse uma mulher que ela era proibida de entrar na sinagoga, porque as mulheres que estavam nos dias do costume da mulher não podiam ir à sinagoga. Elas eram proibidas porque eram tidas como imundas. Então era um período muito crítico para a mulher, muito crítico. Eu olho para isso aqui e a gente faz a comparação relativa à questão do pecado. O pecado em si, que é tudo aquilo que afasta o homem de Deus, é tudo aquilo que isola o homem de Deus, é tudo aquilo que envergonha o homem diante de Deus de achar que Deus não aceita. Você observou que quando foi lido o texto, Jesus ele não acepcionou aquela mulher, porque ele poderia ter feito isso. Esse foi o medo dela, esse foi o medo em que ela teve de quando se aproximou de Jesus. Mas a desilusão, ela desperta a busca por Jesus. Diz aqui que ela chegou por detrás e tocou, o verso 44, que ela chegou por detrás e tocou na orla de Jesus. Como eu disse antes, ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela sabia e ela cria no que ela tinha ouvido. Senão, ela não estaria ali. Olha, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, verso 6, um verso conhecido, que importa que todo aquele que se aproxime de Deus tem que crer que Ele existe. Tem que crer que Ele existe. Isso é uma condição de você agradar a Deus. Você tem que crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ora, como esta mulher buscou a Jesus, ela cria, no caso, que Ele poderia curá-la. Mas, na verdade, o texto está discorrendo aqui já o que já havia acontecido. Nós estamos aqui falando antes de ela chegar até Ele. Porque o texto já discorreu que quando ela tocou, ela foi imediatamente curada. Eu quero dizer que quando nós nos achegamos na presença do Senhor, algo Ele faz. Você não sai sem Ele fazer nada. Mas a Bíblia revela o seguinte, que mesmo ela tendo ouvido a fama de Jesus e tal, etc., diz o seguinte, que quando nós tocamos nas vestes do Senhor, a cura. Sabe, tocar nas vestes do Senhor naquela época, numa condição de aplicar como uma figura para as nossas vidas, significa que ela foi buscar Jesus e ela, no caso, o tocar chamou a atenção de Jesus. Porque Jesus disse o quê? Quem me tocou? Imediatamente Jesus disse logo, quem me tocou? Você viu que o cenário, houve um silêncio. Houve um silêncio. Por quê? Porque ela teve medo. É diferente de que ela não tivesse nada como Jairo. Jairo não tinha nada. Jairo chegou abertamente e disse, Senhor, eu quero que tu vá à minha casa porque minha filha... Jairo fez um apelo público. Há uma diferença entre a situação de Jairo e a situação da mulher do fluxo de sangue. Porque ela havia algo que a constrangia, que a humilhava, a envergonhava, fazia com que ela andasse em oculto. Na verdade, ela não podia nem estar ali. Nem ali ela podia estar. Mas a questão é o seguinte, que a Bíblia diz que em meio a toda a multidão, ela tocou em Jesus. Você sabia que foi muita ousadia da parte dela? É muita ousadia da parte dela? É como quem está em um culto público e de repente você faz algo que as pessoas olham para você e ficam cada um olhando para si, olhando para você. Ela não teve medo. Ela não teve medo. Ela pode ter tido um constrangimento por causa da situação. Mas por quê? Porque ela teve medo de Jesus rejeitá-la. E ele poderia ter feito, mas não o fez. Por quê? Porque, como a Bíblia revela, o Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o papel do Senhor. E eu quero dizer para você que não creia que o que você está vivendo ou está passando ou que você não sabe como lidar, Jesus ele vai te desamparar, ele vai te deixar, mas não vai mesmo. Porque aqui o que o Senhor fez, diante do toque dela, imediatamente, quem me tocou, não tinha como ela se esconder. Não tinha como ela se esconder. Não tinha como ela, apesar de ela ter chegado silenciosamente e tendo dado um toque, Jesus imediatamente sentiu, porque disse para os discípulos que dele havia saído virtude, o que havia saído poder.
Sabe o poder de quê? O poder que ela sabia, o poder que curava cego, o poder que levantava coxo, o poder que fazia ressuscitar mortos, o poder que aquele que confessasse o pecado seria curar. Ela sabia disso. E quando Jesus disse que dele saiu virtude, ela já estava curada. Ela já estava curada, porque ela já não sentia mais sintomas. Sabe, eu quero dizer que mesmo você estando ali oculto, calado, mesmo você no meio de todos, ninguém sabendo quem foi que tocou, porque foi rápido, eu quero dizer uma coisa a você. Ninguém pode saber seu nome, mas Jesus sabe quem foi você e sabe quem foi o seu nome. A Bíblia diz também que, eu digo certo, somente 2 pessoas poderiam ali saber quem é que tocou em quem. Ela era a mesma em Jesus. Então, quero que quando você está na igreja, indo e voltando, nos cultos, etc., na atenção, ouvindo essa live aqui, etc., assistindo, você sabe quando Jesus toca em você, porque Ele conhece quando você toca e chama a atenção dEle. Quando você está ali chorando, se derramando em lágrimas, quando você espiritualmente o teu coração está se quebrantando, se derramando para Ele, na necessidade da aproximação, como essa mulher fez. Tocar significa chamar atenção, significa um coração que Deus conhece, que está buscando algo, que está crendo que Ele pode fazer. Ela creu e aproximando-se dele no toque, em meio a toda a multidão, as vestes de Jesus, ele sentiu que saiu dele poder, por isso que ele perguntou. Jesus, ele não pode, acredite, Jesus, ele não passa e deixa você quando você está buscando ele para lhe atender, ele quer saber o que é que você quer, ele quer saber por que você o tocou. Ele sabe, mas ele quer saber de você, porque ele não saiu enquanto não se acusou. Jairo não foi, porque Jairo foi público a pergunta dele. Jairo não tinha o que esconder, apenas a necessidade de que ele pudesse atender o seu clamor em relação à sua filha. Mas aquela mulher, é incrível como Jesus sabe a quem, o que, como e por que fazer, assim que ele conhece o coração do homem. No meio de uma multidão enorme, todos ali queriam estar ali, tocar, pressionar Jesus, indo e voltando, mas ninguém tocou Jesus como aquela mulher. Eu quero dizer, muitas vezes, que ninguém tem com Jesus quando, como às vezes você tem, no seu quarto, no seu trabalho, no lidar das coisas, no dia a dia, na conversa, no diálogo, na oração, na leitura, no louvor. Sabe, você sabe, conhece quando ele toca em você, porque ele sabe quando você se achega e toca ele. Essa é a diferença. Ora, a Bíblia revela também que ela foi curada. E ela foi curada física e emocionalmente, ou espiritualmente. Física porque imediatamente a hemorragia parou, estancou. Rapaz, Jesus não é gente, não é não? Imagina um negócio desse, 12 anos, nenhuma medicina na época do mundo antigo, nem os sacerdotes tinham aquela cura. Só Jesus tinha aquela cura naquele dia, naquele momento, 12 anos depois, que ela estava fora de casa, que ela era acepcionada para não poder entrar na sinagoga, que ela era uma isolada, ela era uma pessoa que estava dentro de uma caverna, ela era também colocada socialmente através de um local que não podia estar em canto nenhum. A pergunta é, por que aquela mulher esteve ali? A resposta é, quando nós necessitamos de Jesus, nós vamos buscá-lo em qualquer canto, não importa quem esteja, não importa o local que se é inapropriado, porque você não está indo buscar algo aonde as pessoas desejam menos ou mais do que você, mas o Senhor conhece o seu coração, que o teu desejo fura os bloqueios, quebra as barreiras, o teu desejo pelo Senhor, pela cura, pela busca, ela derruba todo tipo de segregação, não importa se era da família, não importa se era da época da religião judaica, não interessava. O que importava é que naquele dia, naquele exato momento, o Senhor quebraria toda a força de Satanás contra a vida dela durante aqueles 12 anos que ela estava aprisionada. Você crê que o Senhor pode fazer a sua vida? Você crê que aquilo que você não tem poder para fazer, você crê que aquilo que Deus olha para a tua vida e sabe que a tua necessidade, ela só pode ser aplacada nele, somente como essa mulher fez, que correu para os pés de Jesus?
Ela poderia ter sido apedrejada. Sabia disso? Ela poderia ter sido apedrejada. Por isso do medo dela, daquele temor que ela teve em aquele pouco tempo que ela ficou calada. Mas ela já estava com a cura. É interessante também que quando nós recebemos do Senhor algo, o próprio Jesus dá aqui o testemunho da forma como ele diz: quem me tocou? Forçou a mulher a dar um testemunho, porque ela havia sido curada. Ele sabe, de mim saiu virtude. Tem pessoas que recebem a cura e saem de fininha caladinho. Mas ela não saiu, porque Jesus não deixou. Ela teve que dizer o que aconteceu. Sabe, não importa. Ela passou muito tempo só, 12 anos, imagina. 12 anos trancafiada, 12 anos isolada, 12 anos num estado de questão de saúde pública, calamidade, calamitoso, horrível. Mas houve o dia da libertação. Você crê que haverá o dia da libertação para você? Sabe, é uma questão de tocar Jesus. E a Bíblia revela o seguinte: quando Jesus olhou para ela, o Senhor disse uma coisa. Disse que a fé tinha salvado aquela mulher. Mas será que para poder ter uma fé que salva, é preciso você receber um testemunho dessa comanda, desse tamanho aqui? Aonde o Senhor coloca na situação a mulher ter que furar um bloqueio enorme. Eu imagino a multidão que ali estava formada, porque Pedro é um dos que faz nomear a situação do clamor que estava no lugar. Não era 1, 2, 3, 10, não. Eram centenas de pessoas. Meu Deus, como é que aquela mulher chegou ali? Imagina um negócio desse. Como é que ela conseguiu chegar ali? Porque ela tinha que passar por entre as pessoas. Ela talvez não fosse incomum, fosse conhecida. Mas eu olho o seguinte: muitos comprimiam a Jesus, né? Diz os versos aqui, Pedro no verso 45. Quem é que me tocou quando já... Aí Pedro diz o quê? Senhor, como é que pode, mestre, tu dizer um negócio desse? Uma multidão dessa enorme que te oprime, né? Que te oprime, comprime, e pergunta quem me tocou? Mas a questão não é quem me tocou. A questão é você observar e você entender que nesse empurra-empurra, gente ia e gente vinha. Passando por Jesus e passando por Jesus, indo e voltando. Sabe, é como na igreja. Está aquele fluxo grande na igreja. Gente vai, gente entra, gente domingo, gente terça, gente quinta, dependendo do dia da igreja. Mas todas as pessoas que estão ali passam por Jesus, chegam até Jesus, o exemplo da igreja. Mas a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será aquele que estará com ele. Também a Bíblia revela que nem todos serão salvos. Também a Bíblia revela que nem todos conseguirão chamar a atenção do Senhor. E muitas pessoas, outros conseguem, como esta mulher. Ela conseguiu. Você acha que também outro conseguiu? Sim, Jairo. Mas tem coisas que a gente tem que aprender a esperar. Enquanto Jairo estava esperando, Deus estava operando o milagre da mulher. Depois seria a vez de Jairo, mas Jairo ele não foi embora, ele ficou na igreja. A ideia é essa, Jairo ficou ali esperando, enquanto acontecia. Tem pessoas que quando o Senhor faz a operação em algum irmão, na igreja irmã, às vezes ele vai embora sempre porque ele não foi atendido primeiro. Mas se Jairo tivesse ido embora, ele tinha sepultado a sua filha. E se aquela mulher tivesse chegado ali, ia olhar de vista aquela multidão enorme e tivesse ido embora, você acha que até ela teria sido curada? Ela só foi curada porque ela ficou e porque ela fez um ato de fé. Não só de fé, de coragem, de ânimo, de ousadia, ela fez isso. Imagina que a Bíblia revela que tocar Jesus significa ser curado. Eu olho aqui e volto novamente no caso a Ruth, a Moabita. A Moabita, ela não foi uma cura física, não foi uma cura espiritual. Se tratou de uma mudança do quadro miserável de vida, aonde Deus levantou aquela mulher do estado miserável de esquecimento, de humilhação como viúva, e Deus restaurou a vida dela. Mas voltando aqui para a mulher do fluxo de sangue, porque ela não é dado muita coisa sobre ela, é uma mulher anônima. É uma mulher anônima.
Mas o anonimato dela, como eu disse antes, não dificultou você crer que ela, sendo anônima, quando tocou, Jesus sabia quem era ela, como sabe quem é você e sabe quem somos nós. Mas no momento em que ela tocou Jesus, a Bíblia revela que ela foi curada. E a prova da cura é física. É física. Porque ela parou ali, estancou sua hemorragia. E também ela é espiritual. Porque o Senhor não a rejeitou. O Senhor a amou. E o Senhor a chamou de filha. Sabe, quando você se aproxima de Deus, você pode estar numa situação pior que você possa estar na sua vida. Mas se você se achegar ao Senhor, Ele vai te tratar como filha e como filho. Ele vai te honrar como filho e como filha. Sabe, a Bíblia diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Sabe, no antigo Israel, a Bíblia revela que para haver essa exaltação, era necessário que a pessoa obedecesse os mandamentos de Deus. A humilhação dele era ele declarar Deus ser o Deus da vida dele. Não haver nenhum outro Deus, que a declaração estava em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que ele tinha que declarar que amava Deus de toda a força dele, de todo o coração e entendimento dele. E que ele obedeceria os mandamentos do Senhor. E que ele não se afastaria desses mandamentos. E que quando ele entrasse na terra da promessa, a primeira colheita do ano ele daria para o Senhor. De 3 em 3 anos ele iria todo o tempo dar na colheita e etc. de ofertar e dizimar. Não estou falando aqui de dízimo oferta, estou falando do cumprimento da lei que era com a forma de que Israel era exaltado. E Deus dizia, diante disso, eu farei a tua terra prosperar, mandarei a chuva, eis que o grão crescerá, os teus animais não haverá nenhum estéril, todos eles gerarão. Eis que eu farei com que haja abundância na tua terra, eu guardarei as tuas fronteiras, eis que eu colocarei os teus inimigos diante dos teus pés. Você está vendo aqui um Deus desse? É o mesmo Senhor que calou a boca de todos que ali estavam. Bom, eu não vejo o texto aqui dizendo, pode até ter acontecido, de terem chamado aquela mulher de imunda, de fedida, porque esse era o termo que usavam, de excluída, tanto da sinagoga, excluída da família, excluída social. Eu não vi isso. O que foi visto é uma cura, e uma cura instantânea, uma cura instantânea. O que você está pedindo ao Senhor? Sabe, tem coisas em nossas vidas que começam como já, esperando. Tem outras que é imediata. Basta que você vá na frente. Olha aqui o negócio de justiça. Justiça, quem vai na frente tem a vantagem, sabe? Mas a injustiça, ela é também cruel. Essa mulher, eu olho assim, 12 anos injustiçada. Porque ninguém curou. Ninguém. Nenhum da sinagoga, nenhum sacerdote poderia haver cura para aquela mulher. Você sabe o que é uma enfermidade chamada de missão impossível para o homem? Mas para Deus ela é possível. Bastou aquela mulher chegar, olhar para Jesus, identificar que era o Senhor, aquele que ela tinha ouvido falar, que vou repetir, que operava, que curava cego, que levantava os coxos, que dava, ressuscitava mortos, aquele que ao arrepender-se o homem confessar o pecado era curado. Era esse Jesus que esta mulher chegou-se a ele, que eu conheço, que você conhece. É esse mesmo que opera milagres ainda, que salva, que cura, que transforma e que liberta. Mas para isso é necessário o quê? É necessário que eu vá buscá-lo. É necessário que eu creia que ele é o galardoador e que eu creia que ele existe e que opera milagres. Ora, a Bíblia diz o seguinte, que ela foi curada. Ela foi curada. Eu tenho que crer que a minha cura espiritual está no Senhor. Por que eu falo de cura espiritual? Porque a mulher, ela recebeu cura espiritual. Você crê nisso? Quando ela chegou-se àquele local onde ali estava Jesus, o processo espiritual já estava operando na vida dela. Basta ela estar ali,
com aquilo no coração dela que ela buscava e que ela desejava, diante de todo o sofrimento que ela tinha passado e tinha vivido. O que tu tem vivido? O que tu tem amargurado por tantos tempos que tu anda um canto, anda no outro e não consegue buscar um alívio para a tua vida? Essa mulher, ela só teve um único encontro com Jesus e a vida dela foi mudada. A vida dela mudou do espiritual quando o Senhor disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Jesus não fez nenhum tipo de segregação, de acepção contra a vida dela, que talvez ela tivesse medo disso. Eu quero dizer em nome de Jesus, não importa o que você está passando, está vivendo, atravessando, não interessa, não importa. Jesus, ele não vai fazer nenhuma separação, não vai. Ele não vai te acepcionar. Ele não vai fazer você sofrer o sofrimento que você sofre sem a ele conhecer. Porque eu quero dizer, tudo que aquela mulher não conseguiu no mundo antigo, através da busca de cura, e sabe lá do que mais que ela foi atrás, tudo que ela não conseguiu no mundo, no só encontro com Jesus, o Senhor ofertou tudo para ela. Ofertou a cura física, ofertou a cura espiritual, o Senhor libertou aquela mulher. Ela podia agora ir para a sinagoga, apresentar o sacerdote para a sinagoga, ela estava declarada limpa, ela poderia agora voltar para a sua família, ela foi restaurada do seu ventre, ela não poderia ter filho nem nada, agora ela podia ter filho, gerar filho, ela podia voltar para a família dela, cuidar da família dela. Ela poderia também agora andar na rua sem nenhum problema, ela poderia ter convívio social com as pessoas, e perguntar por quê? Porque Jesus me curou. Sabe, a pergunta mais linda, uma resposta que dá com mais sabedoria é dizer: foi Jesus quem fez, foi Jesus quem me curou, foi o Senhor quem fez isso. Sabe, a glória é para Deus, ela é dada para o Senhor, a glória é para Deus. Olhando assim mais, o nome, quando ela chegou ali, silenciosamente, talvez não conheceram logo de imediato. Mas eu pergunto, você acredita que Jesus não sabia que aquela mulher estava ali? Sabia que ela estava ali. É tanto que a glória de Deus foi tão tremenda que não importa o local que você esteja, da forma silenciosa como você chegue, não importa o clamor que você faça e que chame a atenção do Senhor, todos podem estar ali e você está profundamente clamando e ninguém saber que você está clamando. Mas eu quero dizer que Deus sabe quem é você e sabe o que você está dizendo. Quando o Senhor diz alguém, ninguém sabia quem era ela ali, mas Jesus sabia quem era. Pode ser um nome, pode ser um chamado vulgo alguém, pode ser estranho, pode ser o que for, mas o Senhor sabia quem era ela. Nenhum outro soubesse. Digo, como você que está na igreja, que está ali clamando ao Senhor, ajoelhado, orando, chorando, derramando suas lágrimas, pedindo a Deus para tirar algo de você, pedindo a Deus para fazer algo pela sua família, por algum ente querido seu. As pessoas podem olhar e dizer assim: quem é aquela pessoa? É alguém que está ali, fica sempre chorando. Sabe, você veio aqui? Jesus perguntou: alguém me tocou. Não importa alguém. O que importa é que Deus sabe o que a pessoa quer. O que aquele que está ali nos queixumes, no seu choramingoso ali, ele sabe. E isso é uma forma que quer dizer que Deus, ele é tocado. Quando ele é tocado do altar, desce bênção, desce virtude do Senhor para promover a cura, para promover aquilo que nós desejamos e clamamos a ele. Sabe, o milagre ele é silencioso. O clamor pode ser alto ou pode ser baixo, mas o milagre é silencioso. Ela sentiu que foi curada? Ela sentiu. Jesus sentiu o toque? Sentiu. Alguém me tocou, uma cura. Ela sentiu a cura. E Jesus sentiu o toque. Sabe, para ver uma cura, Jesus tem que sentir o toque. Para ver Jesus ser tocado, alguém tem que ser curado. Você está sentindo que Deus pode curar você nesta noite? Você está crendo que Deus pode, nesse momento, através do poder e autoridade que é no nome do sangue de Jesus, promover algo para a tua vida que tu está clamando? Eu creio. Pelo aquilo que eu peço a Ele. E eu vejo frutos na minha vida do que eu a Ele peço. De que antes, jamais eu teria a capacidade de fazer, porque nem eu mesmo acreditava que eu poderia fazer. Nem eu. Mas,
a capacidade de nós clamarmos a Deus pela fé, crendo que Ele existe para se aproximar, é a forma que nós agradamos a Ele. Qual foi a forma que aquela mulher do fluxo de sangue agradou ao Senhor? Tocou nele. Você está entendendo o mistério? Tocou nele. Chame a atenção do Senhor. Foi a forma que ela tinha de chamar a atenção. Porque se ela ficasse ali parada, para ele ir até ela, talvez até pudesse ir. Mas veja que foi um cenário diferente. Jairo veio a ele. A mulher tocou nele. E o resto fez o quê? Nada, só olhando. E quem estava só olhando ganhou o quê? Nada. Quem olha não faz nada. Quem olha perde tempo. Sabe, olhar é uma coisa que você não vai ganhar muito, não vai ganhar muito, não vai ter muito fruto, não vai ter muito futuro. Mas é o seguinte, a Bíblia revela aqui no finalzinho, no verso 48, o Senhor disse assim, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Por que Jesus chamou essa mulher de filha? Porque Jesus atesta que aquele que chega até ele, crendo que ele existe, que essa é a forma de agradá-lo, ele atesta como sendo uma das filhas de Abraão, que no caso tornou a voltar a ver e a crer no poder de Deus e a acreditar que aquele Deus de Israel, o mesmo Deus de hoje, em Cristo Jesus, esse mesmo Deus é aquele que atesta o retorno da volta do filho. E esta mulher voltava. Por quê? O que foi que levou essa mulher até Jesus? Foi muito dinheiro? Foi não. Foi a grande alegria de estar com o marido dela? Foi não. Foi porque ela tinha mais de 10 filhos? Foi não. Foi uma enfermidade. O que é preciso até levar você a Jesus? O que está faltando? Porque quando nós estamos com tudo bem demais, parece que há uma falha na nossa mente de que tudo que nós temos que está bom demais é por causa que Deus é um Deus provedor. A nossa alegria espiritual, ela é resultante da nossa busca deste Deus. E a Bíblia revela que ela só foi até o Senhor Jesus por causa dessa enfermidade. O estado de necessidade atingiu a consciência dela e abriu espaço para ela dizer, hoje não tem como, tem que ser hoje, não pode passar de hoje. Sabe, tem coisas que não pode passar de hoje. Se eu estou aqui ministrando essa mensagem e você está dizendo assim, essa história está falando comigo, não perda tempo. Sabe, houve época na minha vida em que quando me fizeram uma declaração de uma mensagem, e eu pensei comigo mesmo, não pode passar de hoje. Tem que ser hoje que Jesus vai entrar na minha vida e vai mudar o que eu não consigo mudar. Eu posso até desenhar como é que é e traçar como é que é, mas eu não tenho como fazer. Só Ele pode fazer. Então é como Deus levar toda aquela nação e assentar naquela terra, passando por todas as mais situações difíceis no deserto, passando por as situações de inimigos perigosos. Ele não fez? Dessa forma é a tua vida nesta noite que eu declaro. Entrega a tua vida ao Senhor. Declara Ele ser o teu Deus, para que Ele possa cuidar de ti, para que Ele possa tirar os teus medos, as tuas ansiedades, para que Ele possa lançar para bem longe de ti a coisa chamada depressão e opressão, para que Ele possa colocar dentro de você a alegria do Espírito dEle, para que Ele possa gerar dentro de você algo maior do que aquilo que você não tem como colocar. Sabe? O verso 48, ele diz para aquela mulher, tenha bom ânimo. Você sabe que significa ter bom ânimo? Jesus está dizendo para ela que, olha, daqui para frente tenha bom ânimo, porque a sua fé vai ser testada. João capítulo 16, verso 33, Jesus disse-lhes Jesus, credes em mim, tende bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus estava dizendo que ela deveria ter bom ânimo. E o bom ânimo nela seria o bom ânimo que ela não sabia, que quando ela veio, e ele agora estava dizendo que o bom ânimo ela deveria ter sempre nele. Porque foi dele que saiu
o ânimo que havia nela para chegar até ali para que a cura fosse colocada na vida dela. E também a questão da libertação espiritual dela. Ela era uma presa, uma alcovada, ela era uma trancafiada, uma isolada, ela era uma inferiorizada, ela era uma desaparecida. E Jesus fez com que ela agora pudesse aparecer, andasse de cabeça erguida, com que ela pudesse sair de dentro da caverna agora e gritar aos quatro cantos a alegria do Espírito de Deus. É dessa mesma visão que o Senhor lança para aquela mulher, que ela tivesse bom ânimo e disse: filha, tua fé te salvou. Sempre que nós tivermos fé, acompanhado deste ânimo de crer que Ele é o galardoador de todas as coisas, haverá algo na tua vida. Haverá cura, libertação, transformação, chegará a salvação. Mas se não eu sou salvo, eu não estou falando disso daí. Salvação, estou falando de livramento. Para aqueles que não conhecem Cristo, eu estou falando de salvação mesmo. Porque tem que haver o ânimo por alguma coisa. Qual foi que aconteceu com aquela mulher? O ânimo, é incrível você acreditar que não tem ânimo só quando tem alegria. Tem que ter ânimo quando tem algo esbagaçado na vida para você ter o ânimo para correr e dizer assim: eu não vou aceitar isso aqui, eu vou correr para ali. E ela foi para onde estava Jesus. Até para correr para um canto tem que saber para qual é a direção certa que você corre. Ela correu para a direção certa porque ela ouviu falar. Ouviu falar que ele fazia o quê? Ouviu falar que ele levantava o coxo, que ele dava vista ao cego, que ele fazia com que todos aqueles que tivessem pecados e confessassem, ele fazia o quê? Como fez com ela? A tua fé te salvou. Eu não te acuso. É diante disso daqui que o verso 48, ele diz para ela: vai em paz. Sabe, eu creio que nesta noite você já está em paz. Você está em paz, porque esta promessa de paz, ela é uma bênção. Ela é uma bênção que gera cura, libertação, transformação, que gera o voltar à alegria do Espírito de Deus, que une casais, que quebra todas as barreiras, que faz com que o homem possa olhar para Cristo e tentar acertar o alvo, não errar, saber as armadilhas, os ardis de Satanás. Eu quero dizer aqui nesta noite, em nome de Jesus, que, encerrando essa mensagem, que haja cura em tua vida. Amém? Essa é a visão em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós faça resplandecer o seu rosto e que de ti tenha paz. Que sobre ti o Senhor incline o seu rosto e te dê a paz. Se você crê, diga amém. A paz do Senhor fique convosco em nome de Jesus.